Olá, como vai você que me assiste? Meu nome é Vitor Passos e nós estamos aqui para a nossa 14ª aula de estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber vídeos toda vez que a gente publicar algum novo e compartilha também com aquelas pessoas que você tem interesse em propagar a palavra de Deus, tá certo? Hoje eu vou ler com vocês Romanos capítulo 1, do versículo 7 até o versículo 15º. Nós vamos ver que nesse trecho do texto bíblico, o apóstolo Paulo começa a saudar especificamente e diretamente esses cristãos que estão em Roma. E ele fala ali algumas coisas sobre essas pessoas, sobre ele mesmo, algumas coisas que, se a gente fizer uma análise apenas superficial, nós vamos pensar que esse trecho da Bíblia foi colocado ali, digamos assim, de passagem, sabe? Diz respeito tão somente àqueles cristãos que estavam em Roma naquele período, uma coisa bem circunstancial, que não tem nada de doutrina, de ensinamento mesmo que a gente possa extrair. Mas depois a gente vai descobrir que, na verdade, as escrituras sagradas sempre, ainda que não pareça, têm doutrina, têm ensinamento a nos ensinar. Vamos ler. Romanos capítulo 1, versículo 7 ao 15. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos anunciar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis, muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Então a gente percebe aqui que o apóstolo Paulo saúda eles, deseja graça e paz, diz que está muito feliz porque a fé deles tem sido anunciada em todo o mundo. Diz também que já há algum tempo está tentando visitá-los, mas não consegue, tem sido impedido. Enfim, algumas coisas que, se alguém fosse ler esse texto bíblico superficialmente, poderia pensar que nada tem de relevante, mas nós vamos descobrir que tem sim. E eu quero já começar a aula fazendo uma advertência. A gente tem que sempre buscar entendimento, discernimento da palavra de Deus. E por isso a gente tem que estudar, a gente precisa meditar. Porque a vida cristã, ela é indivisível, é uma coisa só, doutrina e prática, entendimento e vida. Então, se alguém diz assim, não, eu prefiro ter uma vida prática, eu não quero perder tempo metido em livros, enfurnado na Bíblia, sabe? Isso é coisa de quem é metido a sabichão, etc e tal. Eu devo dizer que essa pessoa está muito enganada, porque aquilo que a gente pratica quando se trata da nossa vida espiritual é reflexo daquilo que a gente crê. A gente vive uma vida cristã a partir daquilo que a gente acredita que seja a vontade de Deus, a lei de Deus. Então, se eu não compreendo, não tenho discernimento e entendimento da vontade e da lei de Deus, como eu posso ter uma vida prática cristã adequada, em acordo com a vontade de Deus? É impossível. Então não tem como separar doutrina e prática, né? Discernimento, entendimento e vida. E nós estamos aqui para tudo isso, para entender e para viver, para experimentar o Evangelho, a palavra de Deus. Então, cada um, segundo a sua capacidade, deve sim sempre buscar estudar a palavra de Deus. Isso não pode ser negligenciado, tá joia? Esse texto bíblico, esse trecho aí do versículo, da parte B, vamos dizer assim, do versículo 7 até o versículo 15º, ele pode ser dividido em duas categorias. Coisas que o apóstolo Paulo fala sobre si mesmo em relação aos romanos, aqueles cristãos, e coisas que ele fala sobre os próprios romanos, aqueles cristãos que estão lá em Roma, né? Hoje nós vamos estudar aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre aqueles cristãos que estão em Roma. Em uma outra oportunidade vamos estudar os trechos desse período aí que ele fala sobre si mesmo. Então, vamos para cima. O apóstolo Paulo ele começa ali ainda na parte B do versículo 7, expressando aquilo que de coração ele deseja para esses cristãos.
O que ele diz é: graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, essa é a forma habitual com a qual o apóstolo Paulo saúda as igrejas às quais ele se dirige, né? Sempre assim, graça e paz de Deus. Eventualmente ele inclui misericórdia também nas cartas pastorais a Tito, Timóteo, mas em regra, graça e paz, né? E por que ele deseja graça e paz a esses cristãos que estão em Roma? O apóstolo Paulo pensou, refletiu e a conclusão foi que o que aqueles cristãos tinham necessidade, aquilo que eles precisavam e que o apóstolo pudesse desejar a eles, é graça e paz de Deus. Por quê? Porque tudo o que é desejável, tudo o que há de bom está contido na graça e na paz de Deus. Tá tudo aí. Não há mais nada que eles tenham real necessidade além da graça e da paz de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo deseja essas dádivas a esses cristãos, né? E vamos analisar cada uma dessas dádivas então separadamente. O que é graça? Graça é basicamente favor imerecido. É uma bondade a pessoas a quem que absolutamente não mereça essa bondade, né? Isso basicamente é graça. Mas a graça não é só isso. A graça, além desse favor imerecido, ela abarca diversas outras bênçãos espirituais, diversos outros benefícios que dependem dela para serem fruídos. Então, por exemplo, santificação, justificação, salvação. Tudo isso, todas essas bênçãos, esses elementos fundamentais da fé cristã, eles estão alicerçados na graça. Por quê? Porque somos santificados pela graça de Deus. Somos justificados como um favor imerecido do Senhor. Somos salvos e isso é uma bondade que absolutamente não depende de nós. Então percebe como a graça, além desse favor imerecido, ela, digamos assim, nos alça, né, nos lança voo a outras bênçãos muito altas que nós jamais conseguiríamos se não fosse a graça de Deus. Então, quando o apóstolo deseja graça, ele está desejando, na verdade, toda a plenitude do amor de Deus, toda a bondade que o Senhor tem no seu coração para conosco. Ele deseja que nós venhamos fruir tudo isso. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 17 a 19, ele diz a mesma coisa, só que agora detidamente, com mais detalhes. Olha só como ele fala. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então o apóstolo Paulo está falando exatamente isso que ele disse aos Efésios, aqui em Romanos, de uma maneira resumida, apenas na palavra graça. E quanto à paz? O que a gente pode dizer sobre a paz de Deus que o apóstolo Paulo deseja aos cristãos? Bom, a paz é o benefício sequencial que vai fruir aquele que já recebeu a graça de Deus. Porque para onde a graça de Deus nos leva, se não para um estado de paz para com Deus, não é verdade? Então, quando o apóstolo Paulo deseja a graça e a paz, ele deseja tudo, o princípio e o fim. Ele deseja a nascente do rio que flui e o oceano para onde ela leva, vamos dizer assim. É a graça que nos conduz a ter paz com Deus, tá certo? E o que é paz, afinal de contas, né? A gente pode começar definindo isso pensando naquilo que não é paz. Vamos começar assim. Paz é o oposto de inquietação, de conflito, de insegurança, de infelicidade, de perturbação. Toda pessoa que frui verdadeiramente paz foi abandonada por todos esses sentimentos, tá joia? Mas o que é de fato a paz de Deus, né? O que isso significa? Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a paz de Deus é o estado de espírito que está inserido todo aquele que pela graça recebeu justificação em Cristo Jesus. Isso que é estar em paz com Deus, tá certo? Essa pessoa que pela fé recebeu a Cristo
tem paz com Deus na medida que agora essa pessoa recebe a aceitação de Deus. Porque o Senhor, ao olhar para ela, vê Cristo, a santidade de Cristo, a justiça de Cristo, tudo que Cristo representa. A imundícia do pecado na qual essa pessoa estava inserida é removida pela justificação oferecida por Cristo e por isso essa pessoa tem paz com Deus. Tá joia? Agora, em contrapartida, quem rejeita o Evangelho, não tem Cristo, a essa pessoa só resta um estado, nós podemos dizer assim, de beligerância para com Deus, ou seja, de conflito, de guerra, porque a imundícia do pecado da pessoa que não recebeu justificação de Cristo ofende a santidade de Deus, atenta contra Deus, odeia a Deus. O mundo, né, e os seus princípios nos quais essa pessoa está inserida e sob os quais ela é regida, tem inimizade contra Deus. Portanto, não pode haver entre eles paz. Só resta conflito e guerra entre o homem natural e o próprio Deus. Isso não é verdade? O homem natural, antes de recebermos Jesus Cristo, o Espírito Santo, sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser são terrenos férteis para a gente receber tudo aquilo que atenta contra a palavra de Deus, tudo aquilo que ofende a sua santidade, né? Tudo isso, digamos assim, dá fruto com muita tranquilidade dentro de nós. Da mesma maneira que quando recebemos o Espírito Santo, damos fruto para a santidade, para a pureza, para a justiça, para tudo aquilo que é bom e que Deus deseja. Olha só como que o apóstolo Paulo coloca essa relação escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 21 a 22. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos, ele usa a palavra inimigos, no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Então, somente a unidade em Cristo nos habilita espiritualmente para termos paz com Deus. Caso contrário, é o apóstolo Paulo quem diz, a Bíblia Sagrada, somos inimigos. Ele está dizendo aqui aos cristãos, a esses lá, os colossenses, antes vocês eram inimigos no entendimento. É essa a palavra que ele usa. Cabe aqui essa reflexão. Você está em paz com Deus? Você pode dizer que, passando seu coração à revista, você está em paz com Deus? Ou existe medo, ressentimento, mágoa, objeções, contestações? Quando você olha para Deus, para a sua palavra, para os seus mandamentos, para o plano de salvação, existe objeção, resistência? Se isso é verdade a seu respeito, eu quero te dizer que você não frui verdadeira paz com Deus. Você não conhece essa paz de Deus que o apóstolo Paulo está nos desejando. Inclusive, você precisa dela. Eu oro para que você a alcance. Tá joia? E o problema não para por aí. Porque quando nós não temos paz com Deus, nós não temos paz conosco mesmo e, naturalmente, não temos paz com as pessoas ao nosso redor. E não é verdade que de quanta angústia, quanta ansiedade, quanta inquietação o pecado nos sobrecarrega, né? Vivemos a questionar o que o futuro aguarda para mim, eu vou ter sucesso, eu vou ser amado, o que vai acontecer? E se eu morrer? E se eu ficar doente? E se eu perder as pessoas que eu amo? E se eu não alcançar sucesso financeiro, sucesso profissional? E se ninguém me desejar, eu ficar sozinho para sempre? São diversas as inquietações que assolam as pessoas por conta do pecado, dessa nossa situação de seres caídos, né? Isso é claro enquanto não encontramos e não temos justificação, comunhão com o Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, paz com Deus. Olha aqui que o apóstolo Paulo diz quando ele está falando sobre essa paz. Ele está querendo nos ensinar sobre essa paz, né? É claro que toda inquietação e ansiedade não são cabalmente eliminados. O próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo disseca um pouco mais isso. Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 14. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Então ninguém se engane, o apóstolo Paulo diz com todas as letras que ele padeceu aflição. Mas ele também ensinou que ele entendeu e recebeu a paz de Deus de tal maneira que as ameaças desse mundo não podem pará-lo, não o neutralizam, sabe? Não podem tirar a sua paz, a sua tranquilidade, muito embora ele sofra inquietação. Ele, na sua fé, encontrou uma paz espiritual com Deus tal que o permite não ser neutralizado por nenhuma ameaça que esse mundo ofereça. Você se identifica com essa condição espiritual do apóstolo Paulo? Quando você olha para o futuro e se sente aflito e inquieto, no final das contas você tem convicção de paz com Deus a tal ponto que você consegue avançar, sabendo que no final das contas nenhuma ameaça há nesse mundo que possa te separar do amor de Deus? Ou você de fato se entrega ao desespero, à angústia, sabe? A tal ponto que você fica neutralizado, paralisado, com medo até mesmo de ter um surto psicológico. Porque se esse é o caso, você precisa aprender a fruir paz com Deus. Pode ficar aflito, mas não pode perder a paz. O medo não pode te dominar. A pergunta é, né? Você está fruindo paz com Deus? A gente nunca vai poder exagerar nessa reflexão, porque o importante aqui não é só aprender, como nós falamos no início da aula, a doutrina bíblica. Nós precisamos experimentar. Do que adianta saber descrever a paz de Deus se eu não a experimento? Se for esse o caso, nós estamos perdendo nosso tempo. Estamos aqui para aprender e praticar. Então precisamos fruir paz com Deus. Eu vou encerrar a nossa aula por aqui para não ficar tão extensa. Na próxima aula nós continuamos. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.